Graça e paz, amada igreja. Amém? Os filhos de Deus dão glória a Deus aí? Você é filho e filha do Deus Altíssimo. E o nosso Pai tem um propósito para nós, amém? E sabendo disso, é que hoje eu quero trazer uma reflexão para nós a respeito dos nossos filhos. Nós temos um propósito para eles, porque Deus tem um propósito para nós como Pai. Ele quer que nós sejamos filhos, assim como Jesus foi. Que nós tenhamos consciência do amor do nosso Pai por nós, derramado numa cruz, vertido em sangue, pago com um preço que nós nunca poderíamos pagar. Mas Ele também quer que nós possamos multiplicar esse amor de Pai, esse amor de Pai que nos ama a um preço imensurável, mas que tem um propósito. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel 2, a partir do versículo 18. Primeira Samuel 2, a partir do versículo 18. Amém? Eu vou acompanhar aqui na minha versão. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido, para cultuarem e oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente, a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era bem idoso, quando ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, os chamou a atenção. Por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo esse povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Até aqui. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te entregamos, ó Deus, esse momento e te pedimos, Senhor, que nos ministre e nos dê entendimento a respeito da tua vontade, que a tua palavra venha tocar fundo no nosso coração, que ele seja, Senhor, um terreno fértil para uma semente que, com certeza, o Senhor já preparou desde o início dos tempos para que hoje seja semeada. Em nome de Jesus que nós oramos, Deus. Amém. O que nós vemos aqui, irmãos?
A história de Samuel é bem conhecida da maioria dos irmãos, de todos praticamente. Ana não tinha filhos. Ela sobe quando da época da adoração e ela se derrama diante de Deus. Faz uma oração e pede um filho. E apesar de querer muito esse filho, ela faz uma oração pedindo um filho que ela entregaria. É algo que hoje a gente não consegue entender muito bem. Eu quero tanto algo, eu quero tanto que se o Senhor me der, eu entrego. E não estamos falando de algo material no sentido de coisas, mas é uma criança, é um filho, é um amor de mãe que está sendo doado. Ana consegue o seu intento, ela ora, se derrama. Eli vê Ana orando e, sem saber exatamente, ela explica para ele e ele diz, ele abençoa Ana e diz para ela que o Senhor te dê aquilo que você veio pedir com tanta emoção. E Ana é abençoada com a vida de Samuel. E ela cumpre a sua intenção de que Samuel seja dedicado por toda a vida ao serviço do Senhor. Nós vemos duas situações diferentes no texto. Nós vemos uma mulher que, naquele tempo, ser uma mulher sem filhos era como ser uma pessoa desonrada. Era alguém que não tinha é como se ela não tivesse o reconhecimento de Deus na vida dela, porque ela não gerava filhos. Nós temos alguém no lugar de Eli que foi reconhecido desde a sua família, os seus pais, a ponto de Eli ser levantado como sacerdote, ser o pai de 2 filhos homens, mas que ele não dava valor aos seus filhos. Por que ele não dava valor aos seus filhos? O que é hoje dar valor aos nossos filhos? Ana preparou desde antes do nascimento de Samuel a entrega daquela criança por amor a Deus. Não que ela não amou o seu filho, entenda, ela amou o seu filho a ponto de se entregar e se derramar diante do pai, pedindo um filho. Ela teve 6 filhos, mas ela não pediu 6 filhos, ela pediu um filho, que ela iria entregar. A diferença é que Ana já estava predisposta a que seu filho vivesse debaixo do serviço de Deus, debaixo da orientação do Pai, debaixo dos caminhos do Senhor, servindo a esse Deus altíssimo e maravilhoso que é o nosso Deus. Já Eli, do contrário, era o sacerdote, mas não se importava com o que os filhos faziam. Ele não se importava com a má conduta dos seus filhos. Infelizmente, hoje nós temos dentro das igrejas algumas pessoas parecidas. Estão servindo, estão orando, estamos participando da igreja ativamente, mas não prestamos muita atenção
Isso pode acontecer? Pode. É possível que aconteça, não deve acontecer. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia é o exemplo de Davi. Mas se a pessoa tem a unção de Deus, isso nunca vai acontecer. Davi foi ungido. Davi foi ungido pelo profeta. Foi escolhido rei sobre uma nação. Foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas alguma coisa deu errado em Davi, pai. Davi, rei. Vamos separar aqui um pouco duas situações. Davi, rei, pelejou, batalhou contra exércitos, foi vitorioso, conseguiu governar o reino, foi reconhecido diante de Deus como um homem segundo o coração de Deus. Mas nesse processo, ele teve várias mulheres, vários filhos, e assim como Eli esqueceu de verificar a conduta dos seus filhos, eu entendo que o trabalho de governar tirou de Davi a atenção aos seus filhos. Quando nós hoje estamos na igreja, e nós devemos estar aqui trabalhando, servindo, orando, jejuando, fazendo dando a nossa participação nos ministérios, nós estamos cumprindo a palavra de Deus, estamos participando de acordo com o que Deus quer. Nós trabalhamos, passamos o dia inteiro exercendo a nossa profissão, chegamos na igreja, fazemos a nossa parte como filhos de Deus e voltamos para casa, e isso não termina, porque o ministério do lar é o principal ministério quando não estamos aqui na igreja. Por quê? Lá o pastor não está para te dizer o que fazer. Lá tem você, a sua esposa, isso para os casados, os seus filhos, e você dando exemplo para os seus filhos. Estamos preparando quem hoje para o reino de Deus? Estamos preparando filhos de Eli ou filhos de Ana? Filhos de Davi ou filhos de Ana? Nós temos hoje um problema seríssimo na nossa sociedade, no geral. Uma coisa chamada falta de tempo. Nós precisamos ter tempo para o serviço, nós precisamos ter tempo para resolver questões no banco, nós precisamos ter tempo para levar o carro na oficina, nós precisamos ter tempo para ir ao médico, nós precisamos ter tempo para várias coisas fora da nossa casa que acabam tomando o tempo de dentro da casa. Não achei ainda alguém que consiga esticar o tempo. Tempo é uma das coisas que Deus dá com igualdade para todos. Pode ser o homem mais rico do mundo, o homem mais pobre do mundo, todos os dois têm 24 horas no dia. Nenhum segundo a mais. Nenhum segundo é acrescentado, nenhum segundo é tirado. As 24 horas servem para todos. Eu posso ter um Rolex de ouro, ou eu posso ter o digitalzinho aqui, que tem mais de 10 anos. Nenhum deles vai mostrar as 25 horas do dia 16 de fevereiro.
Só vai até as 23h59, depois zera outra vez. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Ana preparou o cenário, preparou o terreno, orou, pediu, jejuou, se derramou e deu amor para o seu filho até o momento em que o entregou no templo. Mesmo assim, todo ano ela voltava e ia ver como seu filho estava. Eli, ao contrário, tinha os filhos dele junto dele pela vida inteira e não cuidou dos filhos. Deixou que eles fizessem o que queriam. Tanto que o texto, se você olhar lá no 1 Samuel 2, no versículo 22, a minha versão diz o seguinte: Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam de errado. Será que ele só ficou sabendo quando era bem idoso? Será que convém a nós, como pais, fechar os nossos olhos para o que os nossos filhos fazem? Será que nós vamos compensar a nossa falta de tempo e, consequentemente, a nossa falta de presença como pais e mães com brinquedos, com liberdade exacerbada, deixando fazer o que quer? Será que nós vamos conseguir preparar um Samuel dessa forma? Será que nós vamos conseguir dar para Deus sacerdotes, pastores, evangelistas, pregadores da palavra, missionários? Ou será que nós vamos entregar um Finéias, entregar off? Será que nós vamos fazer parte do grupo que vai se regozijar um dia? Ou nós vamos lamentar por não ter agido na hora certa? A ideia do texto é bem clara. Quando você perde o tempo no sentido do momento certo, você perde a oportunidade de moldar. Pensa no ouro derretido. Ele tem o tempo de ser moldado. Ele tem o tempo de ser trabalhado pelo artesão. Ele tem o tempo de ser moldado na forma que o artesão entende que é necessário para aquela peça. Se ele esfriar, ele enrijece, ele endurece. Quando nós perdemos esse tempo de moldar a nossa criança, o nosso filho, é difícil, quando adulto, tentar modificar essa forma que ele tomou. Se você olhar novamente aqui, Eli chama a atenção dos seus filhos, mas ele já está idoso, então automaticamente eles já são adultos. Tanto que o texto fala que eles tinham relações com as mulheres que serviam junto ao templo, serviam na entrada da tenda. Então já eram adultos, não eram crianças. O que acontece quando ele chama a atenção de adultos já formados? Eles não dão atenção ao pai. Eles já se sentem donos de si, capazes de fazer o que bem entendem. Aquela forma já enrijeceu,
aquele coração já endureceu. Eu quero pensar com você o seguinte: alguns pais, eu vou ler uma parte do que eu trouxe aqui. Alguns pais como Eli e Davi, apesar de serem pessoas de grande importância e até mesmo poder dentro da sociedade de sua época, ungidos de Deus para governar o povo e trazer adoração diante de Deus, mostraram-se falhos como pais, e seus filhos acabaram por sofrer com essas falhas, além de provocarem a própria ira de Deus, que viu os pecados cometidos, e como os pais não pudessem ou quisessem corrigi-los, o próprio Deus agiu para que não ficassem impunes. Preparando essa pregação, eu li uma matéria que me deixou extremamente preocupado, e quando eu parei para imaginar o que é ser um pai ou uma mãe omissa hoje. Sabe por quê? Diante de Deus, quando existe a omissão, essa omissão não traz somente o pecado sobre os filhos, mas torna os pais cúmplices desse pecado, por conta de falharem, não agindo com a autoridade que foi dada no momento certo com seus filhos. Às vezes nós achamos que não, o pai é amor, a mãe, eu vou me dirigindo ao pai, porque é a parte que me toca, mas o pai, a mãe, tem um sentido muito maior quando nós olhamos para Deus, que é o nosso maior exemplo de pai. Nós temos um pai amoroso, como eu já falei, de um amor que não foi possível medir. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, traz a impossibilidade de medir, de mensurar esse amor. Mas Deus nunca deixou de corrigir o filho a quem ama. Deus nunca deixou de corrigir aqueles a quem ama. E por que que nós vamos deixar de fazer isso? Por que nós vamos deixar de corrigir os filhos a quem nós amamos? Quem já estudou, quem trabalhou com pedagogia, ou quem trabalha em escola, vê que hoje, infelizmente, algumas pessoas estão agindo como Davi, que vai trabalhar no seu ministério secular e deixa a educação, não só acadêmica, mas a formação de caráter também, a formação da pessoa, por conta dos outros, por conta da escola, por conta das professoras. Só que não percebe o seguinte: você vai deixar essa formação por conta do mundo lá fora. E quando retorna para dentro de casa, você chega cansado, não consegue dar o seu melhor, não consegue dar a sua atenção, e vai perdendo o tempo de moldar aquela peça de ouro que é o seu filho ou a sua filha. Infelizmente eu tenho a experiência de, no meu dia a dia, observar isso no meu trabalho. É algo estarrecedor, na verdade, ver como eu vejo tantas pessoas que chegam presos, envolvidos com crime,
e você olhar quando chega a família, chega aquela senhorinha que você identifica, é crente. Chega a família que você identifica, evangélico. E a mãe e o pai, eu cansei de ouvir isso, chega e às vezes fala: sempre dei tudo para esse menino, não sei onde foi que eu errei. Eu falo: foi exatamente aí que você errou. Você deu tudo no sentido material. Você não deu tudo no sentido de limite, de educação, de exemplo cristão, de um momento para sentar e dizer: meu filho, não faça o que você está fazendo hoje, porque o seu futuro vai ser ruim. Isso no tempo certo. No tempo certo. Infelizmente, passou aquele tempo, aquela família perdeu o momento exato de fazer a correção e perdeu as rédeas. Um cavalo sem rédeas, ele vai para onde quer, da maneira que quer. Se não tiver um condutor ali segurando, é por isso que nós falamos de tomar as rédeas de uma situação para direcionar para o caminho certo. Não pense, não se engane que os nossos jovens, apesar de serem bênçãos, não precisam da orientação e do direcionamento dos pais. O mundo está lá fora, doido para engolir essas crianças, doido para engolir e levar para lá os nossos filhos. Porque quando o mundo lá fora leva os nossos filhos, não leva só os nossos filhos, leva pregadores, leva evangelistas, leva missionários, leva cristãos. Meu irmão, olha só, não conseguimos às vezes entender o que uma falta do pai, a falta da mãe, pode trazer por um pouco de tempo. O que isso pode trazer para o futuro de uma família? O que isso pode trazer para o futuro de uma nação? Davi é um exemplo para nós de tantas coisas boas, tantas coisas que nós podemos olhar e seguir, nos espelhar. Mas olha só, eu fiz um pequeno resumo para você ter ideia. Os resultados das falhas de Davi trouxeram sobre seus filhos os seguintes pecados. Amon, assim como Davi cometeu imoralidade sexual quando se apaixonou por sua meia-irmã Tamar, tomando-a à força. Um abismo. Absalão cometeu o pecado do assassinato contra Amon para se vingar de Tamar. Por Tamar, se vingar por aquilo que Amon tinha feito a Tamar. Segundo abismo. Salomão, um homem mais tido como o mais sábio da Bíblia, talvez o mais sábio no mundo até hoje, mas seguiu o mau exemplo do pai, teve diversas mulheres. Ele fez o que o Senhor reprova, pois Deus já havia dito que o rei de Israel não devia ter várias esposas. Em Deuteronômio 17, versículo 17, traz isso. Adonias, outro filho de Davi, decidiu se apoderar do trono sem o conhecimento do pai.
Ele sabia que Salomão e não ele era a primeira opção de Davi para ser o próximo rei. Razão pela qual não convidou Salomão, nem os conselheiros reais de Davi, quando se proclamou rei. Mas seus planos fraudulentos para ganhar o trono não tiveram êxito. Ele teve um ataque de soberba, se proclamou rei, causou um rebuliço, e isso por falta de um pai. Por falta de um pai. Amon, quando ele se sente atraído pela irmã, ele não procura o pai para conversar, ele procura um amigo. Mas por que será? Será que o pai tinha tempo, tinha a presença de sentar 5 minutos com o filho e puxar uma conversa? E aí, meu filho? E aí, minha filha? Como é que foi hoje? Como é que está o seu dia? E a escola? E você? E nós? Como estamos? Esses pequenos momentos marcam, e marcam no futuro, marcam o caráter. Porque os nossos filhos podem e devem ser formados academicamente nas escolas, pelos professores, com a nossa supervisão. Mas o caráter do seu filho, da sua filha, esse é formado dentro de casa. Esse é formado no dia a dia. Esse é formado com todo o amor que nós temos para dar e com todos os nãos que nós precisamos dar. Você já parou para pensar o que é limite? Quem um dia já teve um terreno, ou tem uma casa, ou já viu um lote cercado, pode imaginar o porquê daquela cerca? Porque senão, um vai invadir o limite do outro. E se os limites não forem estipulados da forma correta, dá confusão. Quantos e quantos problemas nós já vimos porque meio metro de terreno foi invadido? Até morte acontece, por muito menos que isso. Respeito a limites é algo que nós precisamos desde pequenos. Nossos filhos testam a gente. Nossos filhos nos colocam à prova todo dia. E nós? Volto a perguntar, nós vamos preparar Samuel? Nós vamos preparar Ofni e Finéias? Nós vamos preparar Adonias? Somos nós, a responsabilidade é nossa. Eu quero te convidar nessa noite a fazer um pacto com Deus e com seus filhos, com as suas filhas, de nós trazermos o exemplo do Deus de amor e de ensino para dentro de casa, para que nós possamos realmente formar os futuros pregadores, os futuros pastores, os futuros missionários, os cristãos, no sentido pleno da palavra. Formar um profissional de sucesso é fácil. Tem faculdades aí fora, batendo cabeça querendo seu filho, pagando uma mensalidade, e formar ele um profissional de sucesso. Mas formar um cristão de sucesso, formar um adorador de sucesso, formar alguém que teme a Deus e que ama e que carrega os preceitos do Pai para o resto da vida, eu e você que faremos isso. Hoje é sempre o melhor dia para começar.
Ah, mas podia ter começado ontem. Eu não posso voltar. Eli, infelizmente, descobriu que ele não podia voltar no tempo. Porque no dia que ele decidiu que ia fazer a correção dos seus filhos, ele já tinha perdido o tempo. Então, hoje, enquanto nós temos tempo, eu tenho uma filha de 18, outra de 14, que vão fazer esse ano 19 e 15. Graças a Deus, teve uma irmãzinha lá em Cachoeiro, Claudinha, que não desistiu da gente. Ela resolveu que ia nos alcançar. E através dela nós viemos para o Evangelho. Por mais que eu tenha tentado fugir. Todo dia que eu saía do trabalho, às vezes eu saía mais cedo. Eu falei assim, hoje eu vou mais cedo, porque eu vou chegar em casa, aquela mulher não vai estar lá. Que aí eu chego antes, dou um jeito e depois eu saio. Quando eu chegava mais cedo, ela estava lá. No dia que eu atrasava, falei, bom, ela vai mais cedo hoje, graças a Deus eu vou chegar mais tarde, que eu estou ocupado mesmo aqui. Ela já foi embora. Eu chegava, a mulher estava lá, cara. Eu fiquei pensando seriamente que alguém no meu serviço estava dando informação para ela, cara. Falou, ó, hoje ele vai sair mais cedo, você já prepara, já fica na porta da casa lá, que você vai pegar ele no pulo. Gente, ô mulher abençoada, cara. E tinha uns 4 filhos. Tinha uns 3 filhos, todos os filhos dela. Todos. Ela era viúva, se não me engano. Gente, aquela mulher não perdeu, se eu não me engano, ela não perdeu nenhum filho dela. Nós perdemos contato, mas ela não teve nenhum filho desviado do Evangelho, até quando eles cresceram. Assim como Ana, ela preparou um caminho. Sem ela saber, ela preparou o caminho de Alice, preparou o caminho de Luísa, quando ela nos levou para a igreja. Então hoje, eu quero deixar a reflexão para você. O nosso melhor exemplo de pai é aquele que ama, mas corrige. Será? Vou ler o seguinte aqui. Embora Davi não tenha sido um bom pai, Deus sim é um ótimo pai. Um pai de pulso firme. A Bíblia diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Provérbios 3, 11 e 12. O autor de Hebreus citou esses versículos no capítulo 12 da sua epístola e depois disse, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento em que é aplicada. Parece, sim, motivo de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 11. A repreensão produz frutos bons na vida daqueles que se deixam exercitar por ela. Em virtude disso, cabe aos pais não poupar os filhos da repreensão sadia, sempre que necessário, pois isso é para o bem deles e para a honra de Deus. Amém? Se levante então. Eu quero te convidar, a você que tem o seu filho, tem suas filhas, a pensar e repensar o quão importante é a sua vida enquanto pai e mãe na vida dos seus filhos e como isso vai se projetar. Isso vai se projetar por gerações.
Assim como a Bíblia faz uma analogia entre os filhos e as flechas do guerreiro, você está lançando os seus filhos no tempo. Depois que nós formos embora dessa terra, nós já estivermos nos braços do Pai, os nossos filhos vão projetar o amor de Deus, vão projetar o louvor ao Pai, através daquilo que nós ensinamos, através dos nossos exemplos como pais e como mãe. Amém? Levante o seu pensamento ao Pai e peça a Ele que te instrua em relação a como agir melhor, como ser o melhor exemplo de pai e de mãe para o seu filho, para que vários e vários e vários Samuels possam existir no nosso tempo e no tempo que ainda vem. Amém?